Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo na Palavra de Deus, em 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 7. Assim está escrito: Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós. Pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. Estas palavras estão inseridas no tempo em que Asa começou a reinar sobre Judá, e Asa teve o devido cuidado de procurar entender o que era que agradava a Deus e o que Deus esperava de um governante. Tanto é que a palavra de Deus diz que Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Então ele procurou trabalhar de acordo com aquilo que ele entendia ser a orientação e o propósito de Deus para aquele tempo, para a sua vida e para aquele povo que estava sobre o seu reinado. Então ele procurou fazer o que estava no seu alcance, dentro do conhecimento que ele tinha, a comunhão que ele tinha com Deus, a intimidade que ele tinha com Deus, de saber o que era que Deus queria e então passar a executar aquilo. Então o que ele fez? Olha, ele tirou os bosques, ele tirou os altares dos deuses estranhos, ele tirou os altos, ele quebrou as estátuas, ele ordenou ajudar o povo sob seu domínio, que buscasse ao Senhor, que observasse a lei, o mandamento, tirou das cidades os altos, as imagens de sol, e por conta disso o reino desfrutou de uma certa tranquilidade, de paz, e edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta. E aqui no versículo 7, ele diz o seguinte: disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-la de muros, torres, portas e ferrolhos. Enquanto, aqui está escrito de maneira diferente, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós. Então a lição que nós aprendemos aqui, através do reinado de Asa, e da maneira como ele governou aquele povo, debaixo de um procedimento que era bom, que era reto aos olhos do Senhor, ele com isso conseguiu da parte de Deus com que os seus inimigos à sua volta não se levantassem para guerrear contra ele. E esse repouso, à luz do texto que li, ele durou aproximadamente 10 anos. Então foram 10 anos de paz. Antes houve guerra, depois desses 10 anos existiram outras guerras também. Mas este período de 10 anos foi um período chamado o período de paz, o período em que a terra esteve quieta, sossegada. Não houve nenhuma agitação, nenhuma revolta, nenhum conflito de povos estranhos com o povo de Judá. E o que fez Asa, quando ele entendeu que este era um tempo que Deus tinha proporcionado, tinha estabelecido este tempo de sossego, este tempo de paz para o seu reinado, e ele aproveitou então para fazer o que tinha que fazer, que era corrigir algumas coisas que estavam fora de lugar, edificar as cidades, procurar manter as cidades em segurança, colocando nas cidades muros, torres. As torres eram colocadas por onde ficava o atalaia. O atalaia sempre ficava numa torre e dali ele conseguia ver ao longe qualquer movimento estranho e ele poderia avisar ao rei ou aos seus coordenados sobre o que estava por acontecer. E o atalaia precisava ter 3 características importantes. Ele precisava ver, ouvir
e falar. Então ele precisava ver ao longe o que estava acontecendo, ouvir o que estavam se dizendo e falar, transmitir corretamente aquilo que ele havia visto e ouvido para quem de direito que tomasse então as providências. Que o povo, a cidade, não fosse pega de surpresa. Então era para essa finalidade que existia o atalaia, né? Como hoje os atalaias são os mensageiros de Deus. Eles estão vendo como as coisas estão se movimentando no mundo, eles estão ouvindo a voz de Deus à luz da sua palavra e eles estão advertindo o povo, avisando do perigo iminente que está para vir. Se eles se derem por avisados, eles correrão para Jesus, serão salvos e libertos. Se eles ignorarem, eles vão ter consequências e não vão ter com que reclamar, porque foram avisados. Então aqui Asa pediu a Judá que edificasse cidade. As cidades, para ter segurança, elas precisavam ter muros, porque uma cidade que não tem muro é uma cidade que não tem proteção. Ela perde a proteção. Os muros são a proteção da cidade. Então esses muros são altos, são bem fortificados. Estes muros têm, em determinados lugares, tem as torres, conforme eu já falei. Existem as portas que se abrem durante o dia, se fecham durante a noite. E estas portas são portas firmes, fortes, pesadas, e nelas tem ferrolhos. No nosso dizer, ela tem fechadura, ela tem chave. Então são portas que se abrem durante o dia e à noite se fecha, para na noite não ser surpreendido por alguma situação adversa. Então, este era o propósito naquela época de manter as cidades fortificadas e seguras. Porque o adversário, para entrar, ele precisaria romper o muro. Se ele tentasse romper o muro, antes dele atravessar do outro lado, quem estava dentro já tinha tomado as providências. Entrar pela porta, se a porta estiver fechada, não tinha como abrir. Não tinha outro lugar para entrar. A única entrada era a porta, para entrar e para sair. Então as cidades, nesse quesito, elas estavam então seguras. E foi justamente o que Asa disse a Judá e a todo o povo de Judá, dizendo para eles: edifiquemos as cidades, cerquemos-la de muros, de torres, de portas e de ferrolhos, enquanto ainda a terra está quieta. Quando há o sossego, quando se desfruta de um tempo de paz, não é o tempo para descansar. É o tempo para agilizar, para observar qual é a necessidade e projetar para um futuro, não muito distante, mas um futuro próximo, o que precisa ser feito para quando houver o desassossego da terra, terminar a quietude da terra, como é que nós vamos estar para enfrentar aquela situação. Judá deveria se precaver, porque com certeza viriam futuramente outras guerras. Eles tinham que estar bem preparados para quando chegar esse momento, que eles então tivessem o suporte para resistir, não ceder, não se entregar e não permitir que o inimigo entrasse dentro da cidade deles. Então, era com esta finalidade que Asa deu este conselho para aquele povo. E diz: a terra está quieta diante de nós, pois buscamos ao Senhor. Então veja, pelo fato de buscar ao Senhor, de se colocar em sintonia com a vontade de Deus, foi que Deus deu descanso. Não foram eles que conseguiram fazer paz. O homem não consegue fazer paz. Todos eles dizem que quer fazer paz, mas a gente já conhece o resultado. Eles falam de paz aqui, faz acordo de paz, assina tratados, apertam as mãos, se abraçam, dali poucos dias estão jogando bomba um no outro. Ora, que paz é essa? Então o homem não tem condição de fazer paz. O homem em si, ele não vive em paz. Só desfruta de paz quem tem comunhão com Deus e, no nosso caso, ligação direta e comunhão com Jesus. Porque Jesus é o princípio da paz. Deus é o Deus da paz. O Espírito Santo é o Espírito da paz. Palavra de Deus é palavra de paz. Então,
Só neles, em Deus e em seu Filho Jesus e no Espírito Santo, é que nós desfrutamos de paz, sossego, quietude, tranquilidade. Fora daí, não existe paz. Só existe perturbação, descontentamento, conflito, guerras, pelejas, enfim, todo esse tipo de situações que causam males, provocam mortes, tristezas, enfermidade, dissabores, enfim, tudo isso é o que acontece. Mas aqui, quando Asa deu este conselho para o povo de Judá, aproveite o tempo que vocês estão desfrutando de paz, enquanto tudo está bem, repare tudo que precisa reparar, construa aonde precisa construir, faça muros, coloque torres, coloque portas, coloque ferrolhos. E continue viver a vida, mas trabalhando, atento. Porque isso que estão fazendo agora, talvez não sirva para agora, porque a terra está em paz. Mas no futuro próximo, isso vai ser de grande valia. Vai ser a diferença entre resistir ao inimigo, ao adversário, que vai vir pressionando para querer entrar, para querer invadir, para querer tomar conta, ou então ceder. Se não se construir em tempo de paz, se não se edificar, se não se fortalecer no tempo de paz, no tempo de guerra, eles estarão sendo vulneráveis. Não têm com que se proteger e serão atingidos com as setas dos inimigos. Com razão, serão então subjugados. Perderão a sua terra, perderão tudo aquilo que tinham desfrutado até aquele momento, ficará, parece que, algo perdido no tempo e no espaço. Deus abençoe, Cristiane, Pastor Edson. Agora, que lição podemos tirar disso aqui? O que tem a ver o tempo de Asa com o nosso tempo? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Asa aqui, no sentido literal, físico, humano, no sentido das coisas, da terra, era o que realmente acontecia. Guerra sem fim estava acontecendo entre povos, principalmente povos estranhos contra o povo de Deus, Judá ou Israel. Sempre eles foram confrontados por nações vizinhas que se tornaram inimigas e Deus esteve sempre do lado deles. Agora aqui, Asa com Judá, ele precaveu aquele povo, preparou eles, disse, ele viveu de tal maneira que o seu caminho foi bom e reto aos olhos de Deus, ele tirou a mistura, tirou a prostituição, tirou os altares, quebrou tudo que era do desagrado de Deus e fez o que era reto diante de Deus. Então, Deus é resposta a essa busca que Asa e o seu povo fez a Deus. Deus deu descanso à terra por um período de 10 anos. A terra ficou tranquila, quieta, não tinha guerra. Então Asa disse, agora é o momento. Edifiquemos as cidades, preparemos, vamos trabalhar, unidos, juntos, fazer o que for possível. Porque quando surgir a guerra, nós estamos prontos. Não seremos mais vencidos. Agora, o que isso tem a ver conosco? Muita coisa. Nós estamos em Cristo, servindo a Jesus, estamos vivendo no mundo, temos uma certa liberdade de viver e proclamar a nossa fé em Cristo, de falar de Jesus, de anunciar, mas nós sabemos que nós estamos num campo de batalha. O mundo é um campo de batalha. Há uma guerra tremenda dos poderes das trevas contra o poder da luz, de Satanás contra o poder de Jesus. Deus abençoe a irmã Débora. Contra o poder de Jesus. E essa peleja é uma peleja renhida, travada. E nós, como servos de Deus, como cristãos, nós temos que entender o tempo que nós estamos vivendo. Nós já estamos começando a ver no horizonte alguma nuvem estranha, algum movimento diferente, que quando a gente olha a palavra de Deus
e olha os acontecimentos, nós começamos a ver um futuro que pode trazer uma série de dificuldades, principalmente para quem está servindo a Jesus, para quem tem devotado o coração, a sinceridade diante do Senhor. Parece que nuvens escuras estão começando a se formar. E o que esse texto tem a ver? Enquanto nós temos tempo ainda, não sabemos até quando, liberdade ainda, também não sabemos até quando, vamos fazer este conselho de Asa, edificar a cidade. Que cidade? A nossa vida. Vamos edificar a nossa vida, vamos cercar a nossa vida com muros. O profeta Isaías disse, com muros e antemuros. Muro de fogo, muro de salvação. Muro de libertação, muro de ação do Espírito Santo na nossa vida. Esses muros precisam cercar a nossa vida para que a nossa cidadela, o nosso coração, não seja atingido por estes males que estão aproximando-se de uma forma um tanto rápida. Então diz aqui, edifiquemos estas cidades, cerquemos-la de muros, de torres, de portas e de ferrolhos. Então quer dizer, nós temos que aproveitar o nosso tempo agora, de vida com Deus, comunhão com Deus, se alicerçarmos mais nele, aprofundar na palavra de Deus, deixar-se guiar pelo Espírito Santo, receber dele a orientação, o que Deus requer de nós neste momento, para que a gente lá na frente não seja surpreendido e vencido na questão de uma batalha. Mas hoje nós ainda temos esta oportunidade. Não sabemos até quando vai haver essa quietude, esse sentimento de paz. Mas a gente não pode dormir. A gente tem que ficar atento. Quando há esse tempo, é o momento de nós edificarmos. É o momento de nós nos fortalecermos em Deus. É o momento de nós aprimorarmos a nossa comunhão com o Senhor. É o momento de nós acertarmos a nossa vida. Se tem algumas arestas, se tem alguma dificuldade, alguma pedra pontiaguda, algo que está fazendo mal, a gente tem que reparar isto. Tem que ter cuidado. E temos que levantar o muro da oração, o muro da vigilância, a torre da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é como uma luz que alumia, ela está no alto, é como uma torre que está iluminando o nosso caminho, e a oração e vigilância vai nos manter atento àquilo que acontece à nossa volta. E vamos então manter a fidelidade e a obediência, que serão a porta com os ferrolhos, para que nada entre no nosso coração e roube a nossa comunhão com Deus. Então nós estamos num tempo em que nós precisamos estar atento e nos preparar, buscar entender este conselho que Asa deu a Judá e trazer ele para os nossos dias, para a nossa conduta de vida cristã com Deus. Como é que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo relaxadamente, de qualquer jeito, sem se preocupar com nada, sem buscar uma comunhão mais profunda com Deus, buscar que o nosso procedimento esteja aliado com a palavra de Deus, que a nossa vida, os nossos lábios proclame aquilo que é a vontade de Deus. Deus abençoe a irmã Maria Lima. Então nós precisamos ficar bem atentos sobre isto, porque a porta está aberta, mas não sabemos até quando. Quando esta porta fechar-se, o que vai acontecer serão guerras, pelejas e confrontos. E ao chegar este tempo, que não está muito longe, nós precisamos estar preparados. Os nossos irmãos da igreja primitiva, quando Jesus os salvou, fez grandes promessas,
o dia de Pentecostes veio o Espírito Santo, foi uma maravilha, foi uma bênção, uma alegria, um crescimento, mas logo veio uma perseguição. Depois outra, depois mais outra, e o povo não teve sossego. Tiveram que fugir do lugar de onde moravam, ir para outros locais, outras cidades, e sempre perseguidos, e sempre ameaçados, porque estavam servindo a Jesus e falando sobre Jesus. Já observamos em que vários lugares já não se permite mais falar a palavra de Deus. Em vários lugares já não se permite mais que a pessoa fale sobre a sua crença religiosa. Então isto é o quê? Isto são o tempo que está se fechando, e atrás disso vem outras situações que vão complementar estas para uma peleja, uma guerra renhida, desleal, e portanto é preciso que nós, enquanto temos ainda este tempo, corramos aos pés de Jesus. Busquemos a Ele. Mantenhamos o nosso coração voltado com Ele. Às vezes a gente se deixa levar por tantas coisas que não tem valor nenhum. A gente se envolve com tantas coisas que mais prejudica do que ajuda. E o tempo não é para isso. O tempo é para a gente ter um direcionamento de Deus, andar por aquele caminho, agradar o coração do nosso Deus. Ele vai abrir para nós uma oportunidade e nós vamos então nos edificar, vamos cercar de muros, de torres, de portas, de ferrolhos. E quando chegar o embate contra a nossa vida, porta fechada para ele. O inimigo não vai encontrar lugar de entrar na nossa vida, de se andar com a nossa vida. Não. Porque nós estaremos guardados, protegidos e escudados debaixo da mão do Senhor. Mas tivemos o cuidado de, no tempo de paz, no tempo da quietude, nos alimentar com a palavra de Deus, nos instruir por ela, nos edificar na palavra do Senhor. O que os profetas disseram? O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. E eu vejo muitas pessoas nos nossos dias, servem a Cristo, sirvam a Cristo, mas não busca conhecimento, não busca consagração a Deus, não se coloca na posição e está vivendo por aí. Quando surgir um tempo desse conturbado, essa pessoa não vai resistir. E não vai ter força suficiente para vencer esses embates que virão sobre a vida. Então, é uma advertência. É que a gente abra os olhos e tenha a audição bem apurada para a gente ouvir o movimento. O que é que ele está dizendo? E a gente colocar o coração em sintonia com Deus para ouvir o que Deus tem a dizer para nós. E esta noite, o que Deus tem a dizer para mim e para você é o seguinte, olha, edifique a sua vida, cerque a sua vida de muros e antimuros, de oração e vigilância, de palavra de Deus, de ação do Espírito Santo, de obediência da sua parte, fidelidade, comprometimento com a vontade de Deus. Não se deixe descuidar por nada, porque as coisas para acontecer é assim, é num segundo. Então, esse aqui é um conselho. É uma palavra boa de Deus para nós. Nós não podemos rejeitar. Como é que você está edificando a sua cidadela, a sua vida? Como é que ela está? Sua vida, ela tem proteção? Tem muros? Tem torres? Tem porta? Tem ferrolho? Se tem, glória a Deus por isso. Pode vir o que for, nada vai te atingir. Mas se não tem, se o muro foi derrubado, se não existe mais a torre, se as portas foram queimadas, os ferrolhos foram desfeitos, cuidado. Há um perigo muito grande. Quando pensar que está protegido, está vulnerável. E aí não tem como se proteger. Porém, hoje é o dia, é o momento de eu e você nos protegermos com a palavra de Deus. Dedique-se à palavra de Deus. Dedique-se à oração.
à vigilância, ao cuidado, apure o discernimento. Busque entender o propósito de Deus. Abra o coração para a operação do Espírito Santo. Caminhe com fidelidade, com responsabilidade. Não se dê à brincadeira. Não se dê a distrações. Elas podem comprometer. Seja prudente, mas seja sério diante de Deus. Quando nós demonstrarmos este procedimento diante de Deus, Ele vai estender a mão e vai abrir para nós oportunidades de desfrutarmos ainda de paz e de quietude. Mas os movimentos estão aí, como que já acionando as suas turbinas para fazer aquele grande movimento, aquele grande barulho. E quem não estiver, conforme diz este versículo, protegido, este barulho pode levá-lo. Mas eu espero que tanto eu quanto você estejamos prontos, alicerçados com esta palavra. Edificar, nos cercar de muro, de torre, de portas e de ferrolhos. Só vai entrar dentro da nossa casa, do nosso coração, a quem nós abrirmos a porta. E se nós tivermos o cuidado, nós podemos deixar a chave com Jesus. Porque aí quando alguém quiser entrar, diga, a chave está com Jesus. E com Jesus ninguém vai pedir chave para abrir porta nenhuma. Lembra como Deus agiu com Noé? Na arca, Deus faz a arca e deu toda a informação. Chegou o dia, ninguém quis atender. Noé, Deus disse, entra na arca. Noé fechou a porta por dentro e Deus veio e fechou por fora. Disse, não, ainda que Noé queira abrir a porta, eu fechei por fora, ela não vai abrir. Então, quando eu e você vivemos esta condição diante de Deus, de colocar o comando da nossa vida nas mãos de Jesus, a chave do nosso coração, embora que a gente queira às vezes abri-lo, mas se ele fechou por fora, ninguém abre. E aí nós estamos protegidos, guardados debaixo da potente e poderosa mão de Deus. Então é preciso fazer isto. Conta que, uma certa ocasião, uma criancinha estava em casa, isso é uma história. E de repente chegou lá o adversário e disse, querendo entrar, e queria entrar, e bateu na porta. E quero entrar, e como é que vai ser? Abre a porta e diz, não, peraí. Eu vou lá chamar Jesus, porque Jesus está dentro da minha casa. Ele vai vir aqui e você pede para ele abrir a porta. E diz que a criancinha entrou, quando voltou não tinha mais ninguém. É assim. O adversário ele tenta forçar quando ele pensa que o controle está na nossa mão. E esse é o perigo de nós queremos controlar a nossa vida segundo a nossa maneira. Segurar com a nossa mão. Nós não conseguimos. O adversário vem e ele tem força, ele arranca. Mas se nós colocar nas mãos de Jesus, quando ele vier, diz, ó, está com Jesus. Você quer permissão? Vai falar com ele lá. O que o adversário queria fazer com Pedro? Queria cirandar. E o que ele fez? Foi pegar Pedro? Não. Foi pedir a Jesus. Jesus disse, não, Pedro não. Chegou depois e disse, Pedro, olha, Satanás me pediu para cirandar com a sua vida, mas eu roguei por ti. Como diz, eu não permiti. Agora você, quando se converter, confirma seus irmãos. Como quer dizer, Pedro, eu não permiti, mas você tem algumas coisas que você precisa consertar na sua vida, viu? Do jeito que você está, se o seu adversário cirandar com a sua vida, você vai ter prejuízo. Então você vai se converter e depois você confirma seus irmãos. Então tudo isso são lições e exemplos para nós. E aqui Asa, eu encontrei neste pedido de Asa para aquele povo uma comparação com a nossa vida de fé e com os tempos que nós estamos vivendo. Nunca enfrentamos tempos tão difíceis na fé como nós estamos enfrentando agora.
E cada dia parece que a coisa vai se afunilando mais. Então, por isso a razão de nos edificar, de construir muros, torres, portas e ferrolhos sobre a nossa vida com Deus, para que não fique uma única brecha em que o adversário consiga forçar e entrar, mas que esteja fechado, que ele procure, conforme diz a palavra, ele anda em derredor, ele vai olhando, ele vai procurando, mas que a nossa vida, estando à luz deste versículo, ele vai andar, ele vai rodar de um lado para o outro, não vai achar uma brecha para entrar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E nós vamos ser poupados, guardados e protegidos pelo Senhor. Então vamos seguir por este caminho. É um conselho de Deus. Não sabemos até quando vamos ter esta oportunidade. Mas hoje nós temos. Então vamos começar a partir de hoje. Deus certamente será conosco e nos conduzirá em triunfo e vitória. Querendo Deus, amanhã retornaremos.